Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço em que a gente estabelece esse diálogo, em que traz aberturas para nós. Essas trocas entre nós, em meio às nossas humanidades, nossos sonhos, nossas descobertas, para que a gente se transforme, se renove e encontre sentidos mais luminosos nessa nossa vida, nessa nossa misteriosa e também louca existência. Meu convidado é hoje alguém que eu tenho profunda admiração pela carreira, pelo trabalho e pelo que ele fez recentemente em termos de história para a sociedade brasileira e para o mundo, em termos de bondade amorosa, de descoberta, de inclusão do outro. Ele é ator, ele é produtor e mais um monte de coisa. Hoje eu converso com o Bruno Fagundes. Amigo, obrigado por essa apresentação. E a admiração é mútua. Obrigado. De verdade, a gente se conheceu de um jeito que eu acho que é muito bonito de se conhecer, que é o contato ator-plateia, né? Porque acho que a partir do momento que você tava lá, né, você me viu absolutamente despido do meu eu, da minha própria vaidade, a serviço de uma coisa que nos conectou. Então eu acho isso bonito. É por isso que eu faço o que eu faço. E que bom que essa relação trouxe outros momentos de encontro nosso. Eu acho isso formidável. Aliás, é muito legal ver os movimentos da vida, como ela vai trazendo a gente para as coisas que engrandecem a gente. E o que você vem fazendo assim, em torno desse trabalho com a herança, imagino que de todo o resto da carreira também, é esse processo de enlaçar corações através desses aspectos da compaixão. A herança é sobre isso, né? Sobre compaixão, é sobre bondade amorosa. É muito tocante, assim. Eu fiquei completamente maravilhado. Meu marido, que a gente foi 4 vezes assistir o negócio, a gente virou super tiete da peça. Tiete, foi uma delícia. Muito bom encontrar vocês lá. O Pam ainda estava falando mais cedo. Para quem não sabe, a gente está falando da peça que o Bruno produziu e estreou e estrelou e tal. Agora, esse ano, quase todo, né? Todo, 2023 todo, A Herança. E aí, tomara que vai voltar. E aí o Pamela estava falando que é legal quando tem plateia que interage que a peça é feita entre o público e os atores, e que é bom quando a plateia ri junto. Eu pensei, bom, então tá bom, né? Que eu fui notado, porque eu gargalhava que nem um maluco no negócio. Bruno, me conta uma coisa. Tá bem, você é filho de um ator super conhecido, tem uma família de artistas, cresceu nesse meio, mas geralmente, eu, por exemplo, fiquei longe de floricultura, talvez porque meu pai é florista. Tá. Em que momento... tem os dois extremos, né? Ou a gente se apaixona pelo caminho dos nossos pais, ou a gente rejeita. Não acho que eu rejeitei floricultura, mas, enfim. Em que momento você entendeu, assim, é isso que eu amo, é isso que eu quero pra minha vida? Elaborando, assim, agora que eu tô um pouco mais velho, mais maduro, e a experiência da herança me transformou muito e me trouxe muita perspectiva sobre o que eu faço e por quê. Como eu falei agora, assim, eu entendi um pouco mais das minhas próprias razões, assim, a partir da herança. E confirmei muitas dúvidas que eu tinha aqui dentro, eu confirmei, que E aí, o que eu falo agora, e acho que a colocação que eu tenho entrado em contato ultimamente, é que não sei quanto ser artista é uma questão de escolha. Eu não sei mais. Quando eu vi, eu já era artista, sabe? Eu, obviamente, venho de um lugar privilegiado, eu tenho pais que me permitiram fazer essa investigação de uma forma segura, né? Meus pais me deram sempre a opção de ir atrás de coisas que fosse mais movido pela minha paixão do que pela minha necessidade, né? Então isso foi um privilégio meu. Eu toco piano desde cedo, já era interessado por canto, fazia, sei lá, curso de pintura, que são coisas que meus pais me proporcionaram, né? Mas eu tinha certeza absoluta que eu era dessa vertente artística, criativa. Nunca me vi enfurnado nas exatas ou, assim, tendo nenhum flerte, assim, com alguma coisa que fosse mais cartesiana ou mais, tipo, sei lá, voltada pra money making, assim, sabe? Então, assim, já sabia que eu já nasci artista, essa é a minha alma desde muito cedo. Eu só precisava entender que tipo de arte expressar melhor a minha existência, a minha alma. Então foi uma tentativa e erro mesmo. Eu comecei a arriscar algumas coisas e uma delas foi um curso de teatro que eu fiz. Eu fiz primeiro um curso livre, aí me apaixonei e fui para uma escola de teatro, que foi onde eu me formei. Anos? Eu tinha 16 anos. Me formei na escola em Cena, e que, por acaso, hoje minha mãe é dona dessa escola, minha mãe virou sócia dessa escola, enfim. E aí comecei a fazer esse curso, eu estava fazendo colégio ainda na época, e quando eu vi, eu estava dando mais atenção para as minhas disciplinas de ator do que do colégio, do que da escola, né?
e terminei quase as duas coisas ao mesmo tempo, assim, me formei ator enquanto eu me formei no colégio. E mesmo assim eu fiz uma faculdade de outra coisa, fazer relações públicas, eu me formei em relações Jura? públicas, sim. Sou bacharel em relações públicas. E no meio disso tudo foi Netflix e novela e mais um monte de Eu coisas. estava já envolvido com teatro, já tinha feito cinema, já tinha feito uma outra participação na Globo, enquanto fazia faculdade. A faculdade foi um período, assim, teve uns 2 anos ali no meio de um pouco de hiato, assim, mas sempre trabalhando como ator, fazendo produção, montei um grupo de teatro com amigos, um grupo amador, a gente fazia peça em livraria, fizemos uma Clarice Lispector em livrarias, assim, umas coisas assim, bem já voltadas pro trabalho do ator, assim, já ganhando lá meu cachezinho de ator. Que legal. E aí quando eu terminei, tirei meu diploma, falei, não, agora eu preciso voltar ir pra minha carreira mesmo e focar no que eu amo, no que eu quero fazer. E aí foi quando eu, enfim, já estava já encaminhado e trabalhando. Nesse ínterim que você começou a fazer as peças também com seu pai, que eu sei que existe uma parceria muito legal entre vocês no trabalho, né? Sim, a gente se descobriu grandes parceiros profissionais, assim, e foi meio que um acidente. O que também é um milagre, geralmente, né? Com certeza. Tipo, ainda mais o jeito que aconteceu, assim, parece realmente história de filme. É o famoso a força das coisas quando elas têm que acontecer. Eu recebi indicação de um texto por uma amiga e ele recebeu a indicação do mesmo texto por outra. Aham. E a gente sempre compartilhou muito coisas de trabalho. Comentou no almoço de domingo, né? Sabe que eu recebi? Exatamente. Foi mais ou menos assim. Eu falei, eu li um texto. Ele falou, Passa também. coca. Eu também li esse texto. Nossa, aí tem 2 personagens. Engraçado, né? Me toquei tanto com o texto. Eu também, qual que é? Quando a gente viu era o mesmo. E aí, a gente começou a elaborar a ideia de fazer isso juntos, sabe? Foi uma coisa assim que começou a surgir entre nós. E a gente fez, essa peça estreou, chamava Vermelho. Uhum. É uma das peças também, acho que você teria gostado muito, apreciado muito. É a história de um pintor e seu assistente, do Mark Rothko e seu assistente. Um pintor que existiu, foi um dos pintores mais importantes do mundo, um expressionista abstrato. Aham. E um texto da Broadway também, um texto que ganhou todos os prêmios lá, Tony, Pulitzer, enfim. E a gente fez 2 temporadas dessa peça. E logo depois que essa peça aconteceu, a gente fez mais 2 peças juntos. Que a Que foi terapia... Baixa Terapia. Foi primeiro Tribos, que foi o que veio em seguida, um texto em inglês, de uma autora chamada Nina Rain, que foi também um estrondoso sucesso. A gente ficou 3 anos e meio com essa peça. E depois Baixa Terapia. Entendi. E aí ainda a gente fez novela no meio disso tudo juntos, uma novela juntos, que chamava Meu Pedacinho de Chão, e um filme. Uau! Então, assim, a coisa se desdobrou para a gente brinca que a gente não divide cena, a gente multiplica, assim. A coisa foi indo, a gente ficou 9 anos ininterruptos trabalhando juntos. Que legal! Isso é bem legal. E isso aproximou, imagino, vocês bastante, Com certeza, né? a gente, na verdade, acho que passou a existir nesse momento. Que legal! Como relação, assim. A gente passou a se conhecer profundamente, que é uma coisa que a gente não tinha tido até então. Meu pai saiu de casa, eu era muito, muito criança. Meu pai sempre teve uma vida muito atribulada, assim, trabalhando sempre muito e bastante movido pelo trabalho. Então a gente, na verdade, se conectou através do trabalho. Eu costumo dizer que o teatro me salvou inúmeras vezes e essa foi uma delas. É engraçado, a filosofia indiana diz que a criatividade, o ato de criatividade no ser humano, ele é análogo ao ato do divino de criar. Que assim como a gente, quando tem que expressar alguma arte, isso é inevitável, né? Você falou, era inevitável que eu fosse artista, isso só transbordou de mim. Assim também os indianos vão dizer, o universo acontece por isso, é um ato de desdobramento, é uma expressão de amor, e que transforma, e que é esse espelho, né? Os místicos da Índia, os sufis também no Oriente Médio vão dizer que essa coisa que a gente chama de Deus, ou de natureza Buda, também é chamado de espelho, que é olhar para dentro. E eu acho que esse é um trabalho muito legal que vocês, atores, fazem principalmente, e já desde os gregos e antes talvez, de fazer esse espelho tomar vida fora de nós. O que a gente viu lá na Herança, né? Quem foi assistir sentiu isso, né? Imagino que eu, com essa identificação maior como homem gay e tal, mas eu acho que qualquer pessoa ali tinha isso. E você falando isso agora, você percebe esse espelho, né? De olhar para dentro, tanto atuando quanto vendo seu pai atuar. Eu acho que foi um trabalho interessante esse de autodesenvolvimento, né? Totalmente. Eu acho que o trabalho do ator, ele é sobre isso, né? Na verdade, a expressividade do ator é isso que você falou, tem a ver com o que eu quero falar para o mundo, né? E em última análise, tem a ver com quem eu sou, né? Porque eu não vou expressar uma coisa que
eu não sou, né? Ou então, assim, a não ser que eu esteja ganhando muito dinheiro para isso, eu não tô nem aí nesse processo de autoconhecimento, também é possível esse caminho. Mas eu acho que o caminho para mim, especialmente no teatro, que é onde eu tenho mais autonomia, que é onde eu escolho com quem eu quero trabalhar e como, e de que forma, sabe, tudo, eu acho que o teatro é muito feito disso, assim. E todas as escolhas que eu fiz em teatro, essa peça que eu falei, tanto Vermelho quanto Tribos, foram 2 peças também muito importantes, assim, nesse sentido, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, e a gente também teve esse mesmo feedback, assim, que a Herança trouxe, de pessoas falando obrigado por terem feito isso, obrigado por trazer esses temas, por falar sobre o que vocês abordaram, assim, e peças radicalmente diferentes uma da outra. Uma falava sobre artes plásticas, mas inevitavelmente sobre relação humana. A outra usava a surdez como uma metáfora de como a gente não se escuta mais. Uau! Por isso chamava Tribos, era o personagem central, era um personagem surdo, e eu fazia esse personagem. Hoje acho que talvez fosse ser mais difícil eu fazer um personagem como esse, mas essa peça foi feita há 10 anos, então ainda era possível eu fazer um personagem surdo. Hoje eu entendo que seria legal se tivesse um ator surdo no lugar. E a Herança, que foi uma peça que também acho que moldou minha carreira e minha vida profissional, assim, toda a minha vida. Acho que foram 3 pilares, assim, esses 3 projetos de teatro foram 3 pilares que me moldaram muito e que me fizeram me conhecer mais, com certeza. E quem era esse Bruno antes dessas peças e quem é esse que está sendo agora, vindo a cena? Não sei. Eu acho que eu encontrei muitas respostas, mas também encontrei muitas outras dúvidas, assim. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que essa dúvida me move também. Porque, na verdade, o que eu quero dizer com isso eu estou no momento agora que eu falo, o que eu vou fazer depois da Herança? E é uma pergunta que parece um pouco besteira, mas não é, assim. Onde eu vou encontrar algo que me mova tanto quanto essa peça me moveu, que tenha tanto ali minha libido, minha investigação pessoal e, ao mesmo tempo, de senso de propósito, sabe? Eu entendi com a Herança um senso de propósito que talvez na minha vida civil eu não encontre. Eu não sei se eu encontrei, sabe? De tipo, eu sirvo para alguma coisa, eu tenho uma voz, essa voz pode tocar o coração de outras pessoas. Então agora eu tô nesse impasse, assim, de tipo assim, o que fazer em seguida? Eu imagino porque foi algo que transcendeu muito o Bruno, transcendeu muito todo o elenco, transcendeu a ideia de peça, né? Transcendeu a ideia de peça. Eu falei isso pro Felipe, ele que havia me falado Felipe é meu marido, pra quem não sabe. Ele que havia me falado da peça, e até então a gente tinha ouvido a propaganda e as pessoas no boca a boca falando assim, tem uma peça gay. Aí eu, tem uma peça gay que tem nudez. Tem uma peça gay que tem nudez e o Gianecchini. O jeito chegou como se tivesse o Gianecchini pelado. Eu, ok. E aí, o que é? Que mais? Né? E eu querendo saber qual era o enredo e tal. Aí começaram a me dizer, não, tem 2 partes. É super complexa e tal. Falei, vamos ver isso aí. E eu fui arrebatado, né? Inclusive, eu lembro assim, no primeiro dia cheguei super esbaforido, atrasei e tal, com medo de perder o espetáculo. No final, a gente tava vendo assim, a reação da plateia, depois de assistir mais de uma vez. Você sai completamente retardado do primeiro ato, né? Você sai com uma pancada na cabeça. Exato. Você sai, né, se tremilicando todo e falando o que aconteceu aqui. Eu entendo isso que você fala, mas assim, de onde eu vejo, como fã e como né, como espectador desse tipo de situação, da gente produzindo coisas, acho que se a gente é capaz de uma vez produzir algo que toque os corações, é só a gente estar atento e aberto que esse fluxo continue em nós, de certa forma. Sim. Mas é muito dignificante fazer algo que seja maior do que o nosso próprio umbigo. Acho que isso que dá sentido à vida, né? Ser artista tem a ver com isso, né? Totalmente. Eu quero fazer algo que saia do espaço da redoma do meu ego e que toque o outro. E, nossa, a gente foi profundamente tocado. Exatamente. E isso pra mim me move muito, assim, porque, tipo, ao tocar o outro, eu também tô me tocando, sabe? Eu também tô... Eu era atravessado por aquilo diariamente. As pessoas ficavam até impressionadas. Falavam, meu Deus, você chora a peça inteira. Eu falo, sim, eu me emociono de verdade a peça inteira. Eu sou atravessado por isso muito, assim. E acho que a permissão, né, de fazer isso é uma permissão muito... É muito do artista isso, realmente, né? Do artista que eu sou, do artista que eu acredito. Tem pessoas que acham que ser artista é outra coisa. A internet acha que ser artista é outra coisa. O que eu quero, o que eu busco pra mim, tem muito a ver com isso, assim. E cada dia que a gente saía de lá e via pessoas emocionadas e falando, nossa, isso aqui me arrebatou. Pra mim era um presente, sabe? De fato, assim. Sabe que o Rampatebá, que é um pensador
africano costuma dizer que as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. E eu tava falando isso pro Pamio, que eu acho que dá pra ser 3 tipos de ator, né? De onde eu vejo. Ou você é o ator que trata aquilo como um mero trabalho, faz aquilo de forma mecânica e você acaba sendo só você, fingindo que tá fazendo um papel. Sim. Ou você ainda não tá elaborando muito bem essa coisa de transcender as pessoas aí em você e fazer essa coisa plástica de ser e não ser, de ligar e desligar, e você se afeta com aquilo, né? Tipo o Heath Ledger, Sim. ou como aquele menino que fez o Jeffrey Dahmer comentou numa entrevista, olha, eu não consigo mais fazer um psicopata desse jeito e tal. E eu entendo totalmente, porque, meu Deus do céu, né? Sim. E tem um terceiro tipo que fica parecido com o que um místico, alguém que é um buscador de si mesmo, um yogi, um meditador, que é alguém que entra na inteireza daquele personagem, se transforma ali, se permeia naquele personagem e depois ele volta à superfície sendo quem ele é, só que mudado, nunca mais igual. Sim. É claro que a gente se conhece muito pouco, mas de onde eu vejo assim, é muito diferente o Eric do Bruno, mas é muito interessante ver quando um ator que dá o sangue, que dá a alma para aquilo, incorpora aquele personagem, né? Sim. Você vira outra coisa. E você é tão permeado por aquilo que toca todos nós. É muito impressionante isso. Eu acho muito legal o que você colocou, assim, porque pra mim é um pouco um estado de mindfulness mesmo, assim, estar em cena, sabe? E ele pra mim, o ponto de partida dele é intelectual, sabe? É intelectual, assim, é mental, digamos assim. Então eu começo a desenvolver em mim ferramentas que são muito técnicas e muito delimitadas, assim. Então, por exemplo, eu vou colocar a mão na cintura essa hora, ou então eu vou coçar aqui a cabeça, porque isso é como o Eric se expressa. Isso é o que ele faria no momento em que ele tá constrangido, ou não sabe onde pôr a mão, ou não sabe como... Eu desenvolvi isso de forma muito meticulosa e detalhada. E aí, quando eu me aproprio dessa ferramenta, eu brinco com ela. E vira você, fica tão a ponto de você, a ponto de você acreditar que eu posso ser aquela pessoa. Pra mim, o trabalho é esse, entendeu? E eu não fico tomado por isso, eu fico ativo, escolhendo aquilo enquanto eu tô em cena, sabe? É um processo muito muito claro, inclusive. É o oposto do que as pessoas pensam, de ser tomado por... Não, não é uma corporação, né? Não é. É totalmente... É o oposto mesmo disso. Eu tô, acho que, tão dentro daquilo e tão concentrado naquilo, com a minha mente tão direcionada para aquilo ali, que eu sei que ferramenta usar para fazer você acreditar que eu sou o Eric, entendeu? Para mim, esse é o trabalho. E é o trabalho que eu gosto. E é o trabalho... Eu acho que é extremamente importante você sair do seu trabalho, no caso, estar em cena de uma peça, de uma temporada, é importante você sair saudável. Saudável para encarar mais uma outra maratona de peças ao longo da semana, né? Eu acho que isso, eu prezo por isso e eu acredito nesse trabalho, sabe? Porque senão você não faria uma temporada, né? Senão a gente não ia conseguir fazer 8 meses dessa peça. Você sai da peça e vai pra análise, né? Se eu saísse da peça totalmente deprimido, ou então, sei lá. E acho que isso também é o que nos diferencia daqui, né, e dos atores de Hollywood. A gente tem um exercício de novela. Novela é um pouco a mesma coisa. Não dá tempo de você ficar mal. Você tem 40 cenas por dia, entendeu? Você tem que fazer no dia seguinte mais 40. Você volta pra casa, tem que estudar as outras. E tá fazendo peça junto com a novela e fazendo mais mil coisas. Exatamente, fazendo tudo meio simultâneo. Você tem que desenvolver essa velocidade. Eu acho que em Hollywood os caras mergulham muito mais, assim. Também tem a pressão da indústria. Eu acho que tudo isso acaba virando um pouco uma mística, assim, que é mais gerada pelo poder, pela grana, pelo resultado do que do trabalho em si, sabe? Tipo, Daniel Day-Lewis, eu fiquei sabendo quando ele fez Lincoln, ele ficou 6 meses indo gravar de charrete. Ele ficou piroquinha das ideias, né? Ele sempre faz esse tipo de coisa, ele já tirou costela, já fez... Cara, eu acho muito interessante o trabalho dele. Você vê ali um trabalho inacreditável. Brilhante e tal. Mas assim, será que precisa, né? Será que talvez... Não sei. Será que se ele tivesse ido de carro gravar, ele ia ter causado menos problema para a produção? E também, talvez, ele chegasse no mesmo resultado, porque ele é um ator extraordinário, sabe? Enfim, é meio polêmico isso, porque tem muito ator que discorda, mas é o trabalho que eu quero desenvolver para mim. Eu fico pensando, né? Eu gosto muito de Jung, estudo muito, e eu concordo com ele na ideia de que todo mundo é religioso. Até o mais ateu dos ateus está no ethos humano da gente fazer as coisas ritualisticamente. A gente escova dente do mesmo jeito, vai malhar do mesmo jeito, come do mesmo jeito. Eu fico imaginando se essa mística criada em torno da ideia de ser ator não tem um pouco a ver com isso. Eu preciso dos meus rituais para me organizar e de chamar uma força externa.
Até porque, eu imagino, em Hollywood, diferente de um ator brasileiro que vai ter que, né, dar o sangue, você pode dizer isso, né? Ah, nossa, você tem lá, você falou, você teve seus pais te incentivando, mas mesmo assim, tem que ralar pra burro, muito Sim, diferente de um ator americano. sim. Eu imagino que tem um pouco essa coisa da fantasia de nós estamos no Olimpo dos atores, então eu tenho que criar rituais pra chamar os deuses aqui pra Total. baixar em mim. Total, eu acho que tem mesmo um pouco dessa mítica. Porque assim. você vê, a Meryl Streep é tão brilhante quanto e ela não entra nessa pira, né? Ela não vira Miranda Priestley por 6 meses. Exatamente, e já vi muitos atores, já vi, sei lá, atores maravilhosos falando isso. É só fingir, sabe? É só fazer, é só se colocar em situação. Então, assim, é o tipo de trabalho que eu acredito, assim. Mas também é individual, né? Acho que o que você falou também tem sentido. Tem gente que criou tantos mecanismos de acessar ali determinada coisa que precisa repetir determinadas coisas, assim. Mas eu acho que acaba ficando demais. Acho que tem Caricato. E às vezes não serve pra bosta nenhuma, tipo o menino lá, o cabeludo bonitinho, que fez o Coringa, péssimo. Jared Leto. Exato. Jared Leto enlouqueceu, tacou rato na comida dos outros, ficou biruta e ficou o pior Coringa ever. E aí, tipo, não sei se não é sobre isso, talvez, né? Não sei. Não é sobre enlouquecer todo mundo em volta. Mas o ator também... Eu tenho um documentário do Jim Carrey que ele fala muito sobre isso, sobre que ele fez... chama Jim and Andy, eu recomendo, na Netflix. Porque ele fala muito sobre essa linha, assim, essa linha tênue entre o que é o exagero, ao mesmo tempo ele fazia aquilo para provocar algo em quem estava em volta, e que aquilo deixou ele num lugar onde ele não respondia por ele mesmo mais, assim. Uhum. Só que eu acho que isso aqui não funciona. Aqui não funcionaria. E aquela fragmentação deixou ele num ponto em que ele precisou voltar pra dentro pra não... Ele precisou voltar para dentro e parar. Ele precisou se aposentar, É. praticamente, né? Ele fez isso. Ele fez um movimento de não atuar mais para ele tentar se reconectar com ele, assim. Daí eu acho que dá para ser mais gostoso. Eu acho, tem que ser saudável, né? Acho que o meu grande professor, meu grande mestre costuma dizer que ali onde o divino fala mais alto com o seu coração, onde você tem que ficar. Quer dizer, você tem que expressar aquilo que você tem condição de fazer de uma forma que seja prazerosa para você. Não pode ser. A gente romancia muito a ideia, por exemplo, do Van Gogh. Ele não seria o gênio que foi se não tivesse essa mente perturbada. Será? Será que se alguém tivesse acolhido ele, entendido ele não poderia ter expressado coisas muito mais belas? Sim. E por muito mais tempo? Ou que não tivesse expressado nada disso, mas que pelo menos ele tivesse vivido uma vida que valesse a pena. Uma vida que valesse a pena e talvez tivesse expressado outra coisa que também pudesse ser genial, tão genial quanto, né? E por falar em genial, a gente falou muito en passant da sua passagem por outros caminhos e né, você teve até numa série que eu sou apaixonado, que é o Sense8. Ah, sim. Uma pontinha lá, mas foi muito legal. Depois eu vi você falando daquilo e eu falei, nossa, era ele, agora que eu vi. E aí veio a Herança, que é uma proposta muito diferente do que você fazia no mainstream, na TV, e era parecido com o que você estava fazendo no teatro. 2 perguntas que vão nortear o rolê todo. Tá. Como é que a história da Herança conversa com o Bruno, porque conversou com todo o teu público, né? Uhum. E de onde ela surgiu para você começar? Ela conversa comigo 100%, acho que no lugar que eu tô hoje também me identificando como homem gay, mas podendo falar publicamente sobre isso, que também foi uma jornada muito individual aqui minha. É muito avassalador você fazer parte de uma indústria desde muito cedo, assim, né? E não era muito exatamente pelo que eu estava realizando ou fazendo, mas era porque eu era filho do cara famoso. Isso foi ferramenta de opressão, assim, pra mim, sabe? Não era só o cara famoso, né? Era o cara que era galã, biriri, bobó. Exato, que era a representação do macho alfa, e eu, como filho, tinha que ser a imagem tal qual o pai. O macho alfinha, o Simba. Exatamente. Fui muito impressionado por essa engrenagem, que me obrigou a me silenciar, assim. Eu já ouvi isso de todos ao crescer, ao desenvolver, quando eu era pré-adolescente, sabendo que eu queria ser ator, ouvi isso de todas as pessoas que estavam envolvidas na engrenagem do sistema de celebridade, falando, não fale nunca, esconda sempre. Então isso me fez, claro, criar essa casca, onde eu não conseguia falar abertamente sobre isso até esse ano. Nossa, sério? Sério, até janeiro desse ano. Mais do meu círculo íntimo e pessoal, todo mundo sabe e sempre soube desde que eu tenho 15 anos de idade, inclusive minha família. Uhum. Então, assim, isso nunca foi um problema pra mim intimamente. Uhum. Então,
enfim, me relacionei com muitos caras e sempre falei abertamente sobre isso para as pessoas que estavam próximas a mim. Mas publicamente eu tinha sempre um certo medo do eu público, assim, era um eu fantasiado na minha cabeça de quem era essas pessoas que me veem, que eu não sei quem são, sabe? Isso sempre me amedrontou um pouco, acho que porque cresci vendo isso acontecer com os meus pais, sendo muito esmagados por uma pressão bizarra que a fama traz, né? Ainda mais porque seu pai vem de uma época que ser famoso era um outro rolê, né? Sim, as pessoas que buscam fama incessante hoje não sabem como era naquela época. Era bizarro, assim, não dava pra andar na rua. Eu ouvi o Fala Bela falando disso, que era enlouquecedor. Assim, ele, a Marisa Hort também falando que quando rolou o Sai de Baixo e tal, que ela realmente não podia ir no shopping, ela não podia comer Não. no restaurante, era insano. E quando você é criança e tá elaborando um monte de coisa, tudo isso fica meio confuso, acho que fica meio borrado, assim, na sua subjetividade. O que tá acontecendo? Por que estão perseguindo Por meu que tão pai? perseguindo meu pai e também a mim, sabe? E eu lembro que eu sofria um exposed, assim, toda semana alguém tava me tirar do armário. E eu não tava no ar, eu não tava bombando na mídia, eu era só o filho do cara. E isso acontecia comigo constantemente. Já fui Na entrevistado na internet, já fui entrevistado ao vivo, assim, ó, um programa de... Tava lá no evento, cara, você é gay, assim. E isso já aconteceu comigo, transformei numa violência. Pra mim foi uma violência. Poxa vida, e é? E foi difícil, assim, lidar com isso ao crescer. E aí, enfim, finalmente, eu acho que a peça teve muito a ver com isso. Eu vi a peça em 2019. Antes do fim do mundo. Antes do fim do mundo. E quando eu vi, eu falei, eu quero fazer essa peça. E quando eu tenho esses encontros, assim, com esses textos, eu não sei, pra mim é da ordem um pouco espiritual, assim, porque eu sempre penso o quão randômico é isso. Tipo, se eu tivesse um pouco mais de sono naquele dia, se eu tivesse talvez mais desatento, se eu tivesse talvez menos poroso, sei lá, ou simplesmente não quisesse assistir aquilo porque eu tava com preguiça e queria ir numa balada beber, sabe? Eu não teria me encontrado com aquela obra, sabe? Ou me encontrado daquele jeito, com aquela profundidade. E por acaso isso aconteceu comigo com a herança. Eu fui ali disposto a ver uma parada que eu não sabia do que se tratava. Ah, você entrou lá igual a gente entrou. E falei, eu preciso fazer isso na minha vida, eu preciso fazer isso. E não sabia nem direito as razões de porque eu achei que eu precisava fazer aquilo. Mas aí quando eu vi, eu já estava junto com o Zé Henrique de Paula, que é diretor da peça e sócio comigo, desenvolvendo formas de trazer a peça para o Brasil, assim. E não foi a primeira vez que eu passei por essa experiência. As outras peças que eu vi e acabei fazendo foram assim também, de eu preciso fazer isso. E então eu acho que é uma intuição, de verdade, eu acho que é uma intuição, acho que tem alguma... e é o que eu acredito mesmo. Acho que tem alguma parada espiritual ali, tem um pouco do divino, da criatividade, do espelho. Acho que é algo me puxando para aquilo. E eu não sei direito ainda racionalmente o que é. E aí quando eu vejo, eu tô fazendo, sabe? Aconteceu isso sempre comigo. Então a herança aconteceu assim. E passamos pela pandemia. A gente não sabia se a peça ia dar certo até novembro do ano passado. Eu lembro de ligar pro Zé no final do ano passado e falar, não vai rolar. Porque a gente não tinha nada, a gente não tinha elenco, teatro, patrocínio, e de repente a coisa se desdobrou de uma forma, enfim, quase mágica, assim. Então, de 2019, todo o rolê de comprar os direitos, 2020... Foram 5 anos. Nossa! E a peça sempre no fundo da minha cabeça, assim, a gente tentando desenvolver e fazendo novela, né? E sempre com aquilo meio na manga. Até que finalmente a gente conseguiu uma grana e conseguiu condições de levantar a peça e fazer. Mas a gente fez tudo em tempo recorde, foi muito louco, assim. Mas realizamos e fizemos e foi lindo. E qual era a sua segunda pergunta? Já tá indo, como que a herança apareceu na sua vida. Foi isso, foi esse encontro, sabe? Foi um encontro que parece por acaso, mas eu não acredito que tenha sido por acaso. Acho que é uma busca constante também. Eu não paro de investigar meu trabalho, eu não paro de investigar o que eu quero dizer e como. Então eu também estava aberto para aquilo, assim, quando ela surgiu. E aí, de repente, ela faz parte da minha vida de uma forma profunda, assim. Profunda, né? E aí acho que tudo isso me ajudou e estar em contato com a peça há mais tempo do que vocês que viram ou do que os atores que estavam envolvidos, por ter tido esse encontro lá atrás, acho que me fez elaborar formas de estar aqui hoje com a plenitude que eu me sinto, que eu me coloco agora, assim, de falar sobre isso abertamente. Então a peça me inspirou, a peça me transformou mesmo. Me transformou em muitos níveis, assim, e me permitiu sentir confortável na minha própria pele e quebrar esses medos, né? Porque no fundo era tudo sobre medo, né? Era medo da violência, medo de me sentir não aceito. E aí, de repente, eu tô empoderado pela peça e empoderado pela minha própria realização, sabe? Então,
é uma jornada, né? Quando você olha pra isso e fala, nossa. E acho engraçado, porque a gente faz, né? Você fazemos parte daquela última geração de homens gays que a gente ainda não sabia como contar isso pra todo mundo, né? Exato. Assim, é um problema. Depois da nossa geração, eu tô vendo gente com 13, com 12 anos saindo do armário e eu... Ué? Né? Porque era uma parada impensável na nossa idade, assim, tipo, eu, né, até contar pra minha família, eu namorava já há 2 anos e meio, aí Sim. depois que minha família soube. E de repente você vê na peça uma coisa que me deu um gatilho de medo e pânico muito louco. Foi muito legal como meditador você vê isso, né? Porque eu consegui olhar de fora e falar, que catso que tá acontecendo? As vezes todas que eu assisti, quando tinha a eleição do Trump numa parte lá, me dava um ciricutico, começava a suar frio, me tremer todo e eu, eita, olha só, isso é um gatilho de medo por causa do Bolsonaro. E eu acho que um pouco foi isso, sabe? Tem o estímulo positivo, você falou, pô, toda essa minha criatividade me colocou no lugar de ter segurança, de me afirmar e de me entender. E tem o estímulo negativo também, né? Acho que todos nós sentimos isso, todos nós temos alguma lucidez e alguma responsabilidade social de pensar, putz, grila, eu sou, né, no nosso caso, a gente é branco, né, cis, privilegiado, a gente pode ser gay no armário. Todo mundo vai fingir que aceita e vai estar tudo bem. Ah, olha, eles nem têm trejeito. Mas tem gente que tá ali, ó, do nosso lado, que não tem essas condições. Acho que foi isso que, inclusive, na pandemia me fez fazer o vídeo com o Felipe, eu fiz no meu canal, falando, olha, é isso aí, então, sou um yogi, sou professor de vocês e tal, sou casado faz tantos anos, a gente tá... É quase bodas de ouro gay, né? 12 anos junto. E eu falei, veio desse lugar, assim, de... Eu não tenho direito de me esconder enquanto tem outras pessoas morrendo para que eu me esconda. E eu senti muito isso de vocês todos lá, né? Sim. Até falei isso com o Pami, porque ele fez parte de uma geração em que ser gay era um problemaço, né? Sim. Não se fala sobre isso. Sim. E que, inclusive, dialoga muito com o personagem dele, né? Total. Eles são páreos ali de idade, né? Então, dialoga muito. E sim, eu comecei... Isso sempre foi norte um pouco da minha carreira, assim. Eu acho sim que a função social do trabalho do ator é essa, é falar, tocar em assuntos que são espinhosos e que talvez falar sobre eles de uma outra forma que não artística fosse um pouco duro ou difícil, ou que não necessariamente para nós artistas, mas para quem recebe, sabe? As pessoas acho que poderiam se afastar da ideia de ouvir aquilo se fosse talvez de uma outra forma, colocar de uma outra forma, se não artística. Então, eu acredito nisso muito, que tem uma função social e eu tenho uma responsabilidade social através do meu trabalho. Tanto que você teve o cuidado de fazer uns debates todo domingo, né? Depois Sim. da parte 2, você levava uma galera super interessante para discutir a peça. Exatamente, porque eu acho que também isso era educação, entendeu? Acho que educação é propagação de cultura. Lá a gente estava propagando informação, trocando. Para mim também é muito importante como ator ouvir como é que aquilo bate na plateia, sabe? E aprendi isso com meu pai. Meu pai fez isso a vida inteira. Ele fez esses bate-papos a vida inteira com a plateia. E aprendi o quanto isso é rico para nós. O elenco reclamava um pouco, ficava, que saco, tem que fazer bate-papo. E aí toda vez que a gente fazia, eles saíam gratos e falando, realmente valeu a pena, todo dia vale a pena. Porque vale, é sobre isso. É o que sobra. O que sobra de um trabalho é a troca, é como a gente se transforma através dele. E aí, se for um trabalho raso, talvez a gente não consiga atingir essas camadas mais profundas, sabe? Não vamos conseguir. Se o tema que está sendo colocado ali é uma coisa rasa ou simplesmente puro, mero entretenimento, apesar de eu achar que sim, o teatro tem que entreter, ele deve entreter. Sim. Acho que também é parte... muito importante do teatro, de qualquer obra artística, mas acho que tem que ter algo a mais. Então sempre busquei isso também, sabe? Sempre já descartei muito trabalho por achar que aquilo não ia me levar para lugar nenhum e não ia levar nenhuma outra pessoa para lugar nenhum. Então isso é norte para mim, norteia bem assim a minha carreira. E a peça tem isso, né? Que é tão... Nas práticas meditativas a gente costuma dizer que tem que haver um relaxamento da lógica, dessa mente discursiva, desse ego, né, falante, essa mente talkative, né, que precisa arrefecer para que haja espaço, para que haja um espaço para você ser permeado de uma outra coisa, de outro estado de alerta, de conscienciosidade, enfim. E eu acho que esse aspecto do entretenimento é isso, né? Você relaxa a lógica de todo mundo, a mente, blá, blá, blá. A pessoa esquece que ela tá ali, né? Exato. E assim, não à toa a gente abaixa as luzes da plateia, não à toa a gente pede pra pessoa desligar o celular, não é pra nós que a gente quer que desligue o celular, é pra própria experiência, é pra experiência da própria pessoa, pra pessoa conseguir entrar nesse estado onde ela suspende um pouco a realidade
a dureza dos dias dela, esquece o quanto de trânsito ela pegou para estar no teatro, esquece o que ela tem que fazer no dia seguinte, para ela se permitir entrar num Viver na história, estado né? onde ela consegue embarcar naquela história. Por isso que é uma caixa preta, escura, com uma Uhum. luz difusa, para você entrar de fato. E esquecer, e quando você vê, você está embarcado naquilo. Então, assim, acho que faz parte da liturgia do teatro, da semântica do teatro, tudo isso. E aí, quando a pessoa não se permite, ela tem uma experiência diferenciada, óbvio. Ela se cansa, ela quer ir embora, Uhum. ela quer olhar no celular. Então, é muito também uma conversa nesse sentido, né? Onde é uma troca. A Herança é uma peça muito atípica nesse sentido, né? São Sim. 7 horas, então a pessoa tem que... Disso. Ela tem que estar na vontade ali, né? É. Você sentiu... Porque assim, conversando com outros atores, até o Pamio comentou que ele acha que ao longo dos anos esse estilhamento da atenção das pessoas, a nossa atenção virou produto disputado, né? Por rede social, por tudo o tempo todo, que piorou muito a capacidade da pessoa ser apreendida numa peça. Uhum. Mas eu percebia que a Herança foi diferente, né, em geral, assim, as pessoas... Era difícil ver alguém distraído ou muito. distraindo os outros ali, assim. Muito difícil. Eu quis fazer parte de também porque eu resolvi fazer Herança, assim, tem muito a ver com o que eu acredito que o teatro é e deve ser, né? Acho que eu acredito que o teatro deve ser isso, que é ambiente para a gente prestar atenção onde está indo a nossa atenção, a nossa apreensão mesmo, né? Uhum. De informações ali. E acho que, nesse sentido, ela é muito política, sabe? Ela é muito política a peça, porque ela tá obrigando a gente a dar um pouquinho mais do que 1h30 do nosso tempo para algo. E a Uhum. gente não faz mais isso. É. Então também as pessoas falam, você é louco fazer uma peça de 6 horas. Eu falo, não, eu quero provar que é possível. Eu quero provar que ainda é possível e que ainda isso vai nos unir. Eu tenho certeza que vai. Porque essencialmente o que a gente quer é ouvir uma parada boa, ouvir uma boa história, se emocionar com um trabalho. Eu acho também muito lindo que a peça era... E fiz isso com muita propriedade, assim. A gente sempre fica tentando fazer com que o produto fique mais comercial, assim, né? Então, é uma comédia dramática. Falei, não, essa peça não é não posso fazer um sugarcoating disso. Ela é assumidamente um drama, Uhum. assumidamente para fazer você pensar e chorar. E eu falei isso em toda a comunicação dela. E a gente teve o movimento oposto, porque o que a gente costuma ver é as pessoas rejeitando isso, mas a gente teve um público que falou, não, é isso que eu quero viver, eu quero experimentar isso. Então, assim, acho que foi... E aí isso me deu, assim, muita esperança de que o teatro ainda é o último reduto de humanidade. É ainda um lugar onde vale a pena a gente se encontrar. Porque onde mais a gente ficaria 6 horas juntos, trocando uma ideia que não necessariamente tem a ver com a sua vida ou a minha, tem a ver com a vida daqueles personagens, e a gente se emociona juntos. Onde mais a gente faria isso? Por 6 horas, sem olhar o celular, sem distrações. Só o teatro pode providenciar isso. Nenhuma série pode fazer isso com você. Porque a série, eu gravei aquilo há 1 ano e eu não estou mais envolvido ali. Uhum. O teatro é uma conversa, é vivo. E aquele momento, essencialmente aquele momento que você está lá, ele nunca mais vai se repetir. Por mais que ele... seja o mesmo texto no dia seguinte, as mesmas marcas, é diferente, porque eu fui dormir, acordei diferente, você também. Então, tanto que acho que foi isso que motivou vocês a verem a peça 4 vezes. Porque cada vez que você vai, você descobre uma coisa nova. Tem gente que até fala, vocês mudaram, né? Isso não tinha. E tinha, é que você mudou, a sua atenção mudou, a gente se distrai em algum momento, daí outro dia você se distrai em outro, então você descobre coisas novas, né? Enfim, então isso é parte também fazia parte do projeto, sabe? Eu acho que a peça tem essa função de fazer você ver o seu espelho sem o elemento do seu ego, né? Sem eu estar ali. Então você está vendo todas aquelas outras pessoas, então você pode se colocar nesse lugar de observador e relaxar um pouco, né? Por mais que você é tomado pelas emoções, por mais que, o gatilho do Trump, não sei o quê, você lembra que você ainda é você sentado ali, que você tá seguro naquele lugar, então você tem essa possibilidade de dilatar a sua possibilidade de percepção sobre o mundo, Sim. de expandir seus horizontes. Eu tava pensando, tanto consumir teatro é o que melhora o nosso repertório para dar material para a gente não ser vítima dessa ignorância, dessa violência, dessa delinquência que a gente está vivendo,
de hiperaceleração. Nem tô falando de política aqui, galera. Tô falando assim, essa delinquência que a gente tornou a nossa vida, né? Sim. De viver tudo como produto, de todo mundo é só, ou é produto, né? Ou é meio para os meus fins, ou ele é adversário que eu preciso combater. A gente precisa de material para isso. E se permitir criar repertório com o teatro é um jeito muito gostoso, acho, de fazer isso. Eu também acho. Eu sou espectador voraz de teatro. Eu não só faço teatro. Eu sempre brinco. Na minha folga, eu tô assistindo teatro, porque pra mim é elaboração além de ser gostoso pra caramba, eu aprendo quando eu assisto. Eu adoro. Então, assim, eu sou suspeito. Eu acho que todo mundo tinha que ir ao teatro sempre. Porque quando você se permite, você sai transformado. E é o que aconteceu na nossa peça. Quem se permitia ficar 6 horas com a gente, atento, conectado, saía transformado, não tem como. E isso é lindo, é lindo. E era muito legal porque tinha gente de tudo quanto é geração, né? Eu encontrei É. pessoas. De novo, a história da conversa geracional. Quando eu era criança, eu participei de um centro espírita durante muito tempo. Tinha até lá um grupo de teatro grandão, era um centro espírita gigantesco, assim. E um dos monitores desse grupo era um cara com quem eu conversava muito. Eu era uma criança meio destacada ali, porque eu era esquisitinho. E aí eu encontrei o tio Newton na peça. E aí eu falei, ué, ainda comentei com o Felipe, nossa, olha só. O Felipe ainda falou, vai começar, que eu cumprimento as pessoas pensando que são pessoas que eu conhecia e às vezes eu me engano. E era o cara mesmo, ele falou, nossa, você por aqui. E aí que eu entendi, né? Olha, o tio Newton é gay. É. E aí Legal. a gente começou a trocar essa ideia do tipo, eu vivi isso aqui. Ele falando, olha, eu perdi amigos pro HIV e tal. E aí é muito legal ver esse encontro. Olha, a gente ali, e gente mais nova, e gente mais velha. E todo mundo saía do mesmo jeito, assim. Na primeira parte, estarrecido, né? Igual o pica-pau quando Sim. ouviu o sino. E na segunda parte, a gente assim, nossa, que coisa engrandecedora, transformadora. Que não é a mesma coisa que você vê em outras produções com temática gay. A gente foi assistir agora The Boys... Boys in the Band. The Boys in the Band, que é um roteiro que você pensa, putz, 69, gente. A gente tava pisando na lua, já tinha esse roteiro, que incrível e tal. Mas é uma peça que te deixa mal, né? Ela é uma visão, acho que da época, né? Imagina. Da bicha má. Da bicha má, e eu entendo o que a peça quer dizer nesse sentido, né? Que era um ambiente tão opressor que a única forma de relação era a violência, né? Uhum. Porque era uma auto-opressão, uma opressão constante, e aí isso só gerava mais violência. Eu entendo a importância da peça, acho que a peça tem todo o seu valor, mas eu confesso que eu acho que isso não ajuda muito na narrativa que a gente quer construir agora, eu sabe? também acho. E eu penso muito nisso também. Eu acho que a gente tem que pensar por que a gente está fazendo determinada coisa e se ela transforma para melhor. Se ela transforma para melhor hoje, né? É. Então acho que tem que fazer esse exercício também. E a herança nesse sentido era perfeita, porque ela faz esse diálogo dentro da peça, né? Exato, faz dentro da peça, e quando ela aponta a determinada violência, ela resolvia ali mesmo, sabe? E já apontava soluções, e ao mesmo tempo deixava, acho que todo mundo muito... indagava muito, assim, ela também não se prestava a responder tudo, sabe? Então, acho que para mim, uma boa obra de teatro, ela é assim, ela tem que ser assim. Ela tem que gerar tudo isso, sabe? Emoção, entretenimento, dúvida, certeza de que aquele momento valeu a pena, sabe? Eu acho que uma das coisas que você transmite na peça, que é muito bonita e que os outros atores também, assim, é todo mundo junto nisso, ninguém quer doutrinar ninguém ali. Não há um apelo moral, olha, nós vamos dar a cartilha do que é ser o gay correto para o século XXI. Sim. Abram seus livros. Não, é tudo tão fluido. Nossa, assim, a cena é tão fluido, e essa coisa da imaginação é tão bonita, que as cenas, por exemplo, de flashback, que o Gianecchini tá vendo o eu dele do passado, e são atores muito diferentes, você tá ali. Esquece. Nossa, você tá completamente tomado. Isso também acho lindo da direção do Zé, assim, a gente também pensou muito em tudo isso, assim. Eu acho que a gente também perdeu a capacidade de abstração, né? E a imaginação também foi perdida. A gente tá tudo entregue aqui, tudo muito entregue, sabe? De uma forma muito mastigada, muito também, às vezes,
rasa, sabe? E aí, no momento, numa peça de teatro, onde eu coloco um copo de acrílico e falo, isso aqui é uma taça, e aí eu coloco uma água e falo, acabei de servir um vinho pra você, isso eu acho que incita a imaginação da plateia e te transporta pra um lugar, sabe? Que é mágico, que é lindo. Então, a gente fez também essas escolhas de forma muito consciente, assim. Você sabe que eu vi você comentar isso numa entrevista? E aí eu fui assistir The Boys in the Band, em que tem todo um cenário muito bem arrumado. Realista ali, E eu entra o juro que... caranguejo. Isso, e eu juro que na hora eu pensei, deixa eu ver se esse negócio que o Bruno falou funciona mesmo. Eu juro que na hora eu tava nessa, assim, de vou testar pra ver se essa conversa do Bruno é real. E eu falei, filho da mãe, ele tinha razão. Sim. Eu falei, filho da mãe, não, estou sendo só polido. Tá. Não, você tinha toda a razão. Eu falei, porque todos aqueles elementos são super legais. Uau, eles pensaram no cenário. Olha, tem um caranguejo de mentira aqui, caramba. Sim. Mas eu me distraí com o raio do caranguejo. Ainda mais o cara TDAH. Caranguejo, hein? Deu fome aqui. Exato, já me perdeu ali. Sim. Eu acho que também você fazer algo com esse grau de realismo, acho que também tem seu valor. Sim, não, eu acho brilhante os cenários, né? Sim. Por exemplo, o musical, aí, nossa, super. Você entra no negócio. Você entra, parece que você está lá, né? Assim, mas ao mesmo tempo, mas é isso, eu acho que em questão de escolha, de concepção, assim, eu acho que eu gosto dessa ideia de que você faz algo que o público também ativamente tem que criar junto com você, É que sabe? você pensa, por exemplo, no teatro grego, né? Você pega, por exemplo, as grandes peças, sei lá, você pega Édipo, o Rei. Meu Deus, como é que esse texto chegou até nós 2000 e trololó anos depois? É muito tempo. E não tinha recurso, não tinha nenhum Sim. efeito. Era assim, galera, imaginem aqui. Sim. Esse cara aqui é filho desse casal. É o Shakespeare em Macbeth, né? Onde ele Voilà. fala, isso aqui aqui tem um exército, aqui tem um exército inimigo. Agora eles vão guerrear. É isso, é o território da imaginação. Tava né? falando isso, a gente falou de Shakespeare com o Pâmio, e eu até tava comentando com ele que há quem diga, tem um monte de gente que afirma que o Shakespeare fosse discípulo dos sufis, né? Dessa mística islâmica, e que isso tá permeado nas peças dele. E que os sufis, o Ibn Arabi principalmente, vão falar que é no lugar da imaginação que existe a possibilidade da gente fazer esse trabalho do autoconhecimento que leve a isso que a gente pode chamar de iluminação, de realização pessoal. Uhum. Porque no lugar da imaginação, que é o lugar dos possíveis. Lá o Bruno pode ser o Bruno, ele pode ser o Aragorn, ele pode ser uma mariposa. E esse trabalho plástico de fazer analogias internas leva a gente a se ver como o mundo. Eu estava falando que uma das coisas geniais que vocês colocaram na peça é a questão do envelhecimento do homem gay, que é uma pira que me assusta. Enquanto yogi, eu admiro essa galera velhinha, né? Uhum. Então, velhinho de barba branca são as pessoas que eu realmente tenho como norte na vida. E eu fico um pouco chocado de ver como a nossa geração tem um horror mitológico à ideia de envelhecer, né? Assim, gente, vamos envelhecer com dignidade. Existe poesia nisso, existe uma beleza muito profunda nisso. E um afastamento, assim, também do desejo maduro, né? O que eu acho que a peça também colocava muito bem, né? Sim, existe. E eu gosto também de como... isso não é uma questão na peça, sabe? Ele tá só lá colocado. Isso, eles não estão no espelho. Exatamente. Está lá colocado. Então, todo esse trabalho de elaboração é do público, né? De compreender o quanto a gente está afastado dessa naturalização, do envelhecimento. Da vida natural. Da vida natural, da vida como ela tem que ser. Exato. Porque a alternativa a envelhecer é morrer, né? Exato. Então, acho que é melhor a gente envelhecer bem. Eu falei isso para um aluno, para um cliente esses dias, que é engraçado que a gente esquece que só tem 2 jeitos de envelhecer, né? Ou a gente, que é a metáfora do oceano, ou a gente, como gotinha, resolve pingar no oceano e se unir a tudo que está em volta, ou a gente resolve continuar como gota individual, permanecendo na sua vaidade pessoal, e a gente seca, a gente evapora. Lindo, É isso, assim, ou eu me expando para além dos limites dessa pele e entendo que o sentido dessa vida é compaixão, é bondade amorosa, é eu perceber que o outro é uma extensão de mim, é um alter ego. Ou eu vou me fechando que nem um uva passa, eu vou me encapsulando dentro de mim e eu vou continuando com aquela mesma mentalidade adolescente, sei lá, eu de quando eu quero achar que minha vida era perfeita e meu corpo vai fenecendo enquanto a minha mente está atrofiando junto. Não, é triste, né? Porque não tem saída, não tem o que fazer. E aí, por mais que a gente tenha recursos e procedimentos, cara, não é aí a saída, né? O caminho não é esse. E também, assim, a minha profissão me permite trabalhar para sempre, né? Enquanto tiver um personagem
mais velho ali. Personagem humano. Humano, Então, isso também acho lindo, a forma como o meu personagem trocava com o personagem do Pâmio, né? Uhum. O interesse de uma geração mais nova por um contato que o transforma, né? Uhum. Não à toa a peça chama Herança, né? Não era uma herança material, mas uma herança de histórias contadas, de dores, e tudo isso eu acho muito sensível no texto. E vocês tornam isso um E negócio assim, e sempre a gente pieguismo, mas assim, não, a a gente é troca de vocês responsável por isso, né? A gente era responsável por transformar aquilo em vida, assim. E essa é uma das cenas mais importantes da minha carreira, porque eu acho que um dos maiores desafios do ator é escutar. A do monólogo. Eu ficava 20 minutos escutando. E afetado por aqui todas as vezes, que você chorava todas as Exato, vezes. e como eu não posso estar parado ali que nem uma folha de papelão. Eu tenho que escutar, ser atravessado por aquilo. Ao mesmo tempo, eu não posso roubar o foco de quem está falando. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser veículo e ferramenta, dar atenção para ele. Então, assim, o público tinha que se alimentar com a minha escuta para ter vontade de escutar mais ele. Então, assim, para mim era um desafio tão grande aquela cena, um desafio diário, porque eu sou ser humano, eu também tinha sono, vontade de fazer xixi, vontade de tomar água, mas eu tinha que fazer aquilo em conjunto com ele. E o Pâmio foi muito lindo, assim, o nosso encontro, porque toda vez que alguém elogiava ele, falava, que cena, ele falava, mas tinha minha contracena ali, e falava, o Bruno estava lá me ajudando e a gente estava criando aquele momento juntos. E de fato era assim que acontecia. Agora que ele não tá aqui, a gente pode falar. Ele é foda, né, É mano? foda, ele é Nossa, maravilhoso. meu Deus, Ele é esse é um maravilhoso. negócio que você fica. O Pâmio é maravilhoso. Eu falei isso de ator. você, então agora a gente tá 0-0. Então tá bom, a gente trocou. Não, mas assim, é muito arrebatador. E, assim, o elenco como um todo é muito interessante, né? Sim. Assim, a Miriam, gente, nossa, A Miriam, que a gente quer botar ela numa caixinha, né? É, Falar, seja minha guardar. avó, por favor. A Miriam virou a nossa paixão, assim, paixão não só nossa, né? Paixão nacional, É. nossa e do público. Mas foi uma delícia também compartilhar isso com ela, com a vivência dela, com a história dela, com tudo que ela viu. Uhum. Então, e trazer tudo aquilo na interpretação dela, e tava lá, né? É lindo, assim, acho que me emociona muito essa peça. Eu quero muito voltar a fazer, assim... Queremos. Porque eu acho que ainda tem gente que precisa ver, sabe? Eu acho que não... E aí dá uma raiva quando você sai de cartaz depois de 8 meses e vem a pessoa e fala, poxa, eu perdi. Eu falo, você perdeu porque você quis. Eu gritei a todos os ventos. Pô, a gente faz de tudo para levar as pessoas pro teatro e as pessoas ainda resistem. Então, assim, é o que eu mais ouço agora. Não vai voltar? Falam, não, eu fiquei 8 meses fazendo essa peça. A gente virou testemunhas da herança, sabe? Eu e o Felipe, a gente batia na porta das pessoas. Tem um minuto pra ouvir a palavra de Bruno Fagundes? E aí, eu ficava um pouco bolado, porque assim... Eu via que alguns amigos gays que enchiam meu saco pra que, por favor, me ajuda a entender minha vida, por favor, me explica sobre autoconhecimento, senta aqui comigo pra eu me entender, ou passando comigo na minha sala, né, nos atendimentos. E eu vendo, assim, problemas tão concretos de maturidade, de autodesenvolvimento, de saber olhar pra si. E essas pessoas que mais precisavam ser permeadas por isso, parecia que havia alguma força invisível que bloqueava. Falava assim, não, vai na balada. Porque era muito louco, assim, parecia uma resistência invisível, dizendo assim, não cresce não, continua aí com 40 anos e parecendo uma criança, porque você não dá conta. E eu comecei a perguntar isso pro Felipe, será que essas pessoas não dão conta de amadurecer, de olhar pra dentro, de olhar mais fundo? Porque... tinha uma resistência. Né? E assim, foram vários amigos que eu falava, e aí, vai lá ver. Mas por quê? Mas que preguiça, não sei o quê. E aí você vê assim, então, será que crescer é pra todo mundo? A minha terapeuta falava isso, que autoconhecimento não é pra quem quer, é pra quem pode. E não no sentido de ser proselitista nem nada, mas é que você tem que estar muito afim. Você tem que estar afim. Você tem que estar afim. E a peça faz isso, assim, ela é uma terapia de choque, assim, em vários sentidos. E é incrível que é uma seleção natural mesmo, né? Tipo, talvez ela seja pra poucos. E a gente aprendeu isso também. Talvez ela seja para um número menor de pessoas, mas um número que está interessado, que pode fazer. Mas foi um número expressivo, Um número né? expressivo. A gente teve mais de 30 mil espectadores. Para o teatro isso é insano, é incrível. Põe mais nudez que a gente mais. Exatamente. Mas e eu não vou sossegar enquanto eu não construir mais produção cultural assim, sabe? Porque me motivou muito a fazer mais esse tipo de troca, assim. E é lindo ouvir
a sua experiência na peça. É realmente emocionante para mim, assim, e pensar que eu fui veículo disso também é uma coisa que me emociona muito, assim, porque no fundo eu só estava fazendo o que precisava ser feito, sabe? Não teve muita pretensão nenhuma, assim, de chegar nesse lugar, sabe? Uhum, Teve pretensão de contar aquela história que me tocou tanto. uhum. Então, é um pouco a certeza de que meu tino tá afinado, assim, sabe? De que meu olhar e o olhar de nós que fizemos a peça acontecer, assim, tava, tava, tava afinado. Tava afinado para construir algo maior do que a própria peça, é isso. Mas sim, eu também vi vários amigos que resistiram muito. Eu falei, venha. Eu não sabia mais o que fazer para convidar O essas amigo pessoas. seu que não foi na sua peça, você nem conversa Já mais. não é mais amigo, né? Exatamente. E eu tenho meu caderninho de não presenças, tá? Eu vou anotando tudo. E eu não esqueço. Minha lua é em Capricórnio. Eu anoto tudo. Então, e aí, inclusive pessoas que eu vi em outras peças gays por aí. Say no more. Não falarei mais. Mas, então, assim. Sabe que o Paulo Coelho, que é um ator, né, polêmico, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas ele é. Eu vi, a primeira vez que eu fui pra Índia, em 2011, eu vi livro dele pirateado nas ruas de Calcutá. Sim. E ele fala que ele tem uma listinha de desafetos que a pessoa pede favor pra ele. Me ajuda a entrar na Academia Brasileira de Letras. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se você tá aqui. Em 1800 e trololó, você falou mal de mim. Não! Eu sou um pouco mais generoso que isso, porque eu acabo esquecendo. A gente te lembra. Mas sim, tem gente que eu chamei assim, nossa, não sabia mais o que fazer pra pessoa assistir. A pessoa não foi. Mas tudo bem, eu acho que tudo bem. Acho que eu prefiro que vá quem quer. E quem quer ser atravessado por aquilo. Eu acho que a gente sentiu na pele a diferença que isso faz. De pessoas que estão lá preparadas, prontas para aquilo, sabe? Que pena, porque eu acho que perderam uma obra bonita, perderam uma oportunidade bonita de entrar em contato com coisas, com a beleza que era aquilo, que era aquele texto, com a beleza, com a oportunidade que tem ali de autoconhecimento, de tudo. Sabe que os tibetanos, eles têm um jeito de fazer uma arte que é todo um trabalho das mandalas de areia, não sei se você já viu. Eles passam dias, às vezes semanas, construindo as mandalas, que são motivos de meditação, né? Então é como se você estivesse vendo um palácio da consciência visto de cima. Eles constroem grãozinho a grãozinho, aquele negócio gigantesco. Assim que ela acaba, eles varrem tudo, jogam tudo fora. É impermanência, nada é fixo, nada é permanente, tudo se transforma, todo mundo vai virar pó. O teatro é isso, né? Só quem teve lá para ver testemunhou aquele momento, né? Então, eu não lembro agora quem que escreveu isso, mas felizes de nós que ali estávamos vivos para testemunhar esse momento. Foi isso, assim, a sensação que eu tinha, eu falava isso pro Fê, pros amigos que a gente levou, os que ouviram o que eu falei. Os que seguiram seu conselho. Eu falava, gente, a gente tá vendo a história sendo construída aqui. Tem aqueles momentos icônicos em que o teatro transcende, até porque no Brasil, por mais que as pessoas acompanhem e tal, a penetração do teatro no público, em geral, num país de milhões de pessoas como o Brasil, é baixa. Se a gente pensar, muito. a Índia tem uma população quase 8 vezes maior que daqui, e eles consomem muito mais teatro, cinema e tudo mais do que aqui. Então, assim, não é uma questão de miséria, porque lá também tem, é uma questão de cultura mesmo, de você ser penetrado pela cultura. E eles valorizam muito isso. Então, todo vilarejo tem os seus atores locais que fazem as peças folclóricas locais. Você ia gostar muito de conhecer esse jeito da Índia funcionar, assim. Mas aqui é difícil. O brasileiro, ele tem resistência à cultura, né? Sim. E ainda assim, vocês chegaram em milhares de pessoas. E eu acho que consegue chegar em mais um monte de gente logo e tal. Eu acho também, Sim, sim. Então, foi um ato de resistência. Uma resistência da arte mesmo. E a gente viu isso, assim, de a história sendo feita ali. Então, a gente testemunhar aquilo de dizer, poxa, é claro que eu falar isso, todo mundo vai dizer, nossa, você tá exagerando, tá maluco. Mas o Teatro Arena, assim, teve o seu momento que marcou a história política do Brasil. E eu tenho a sensação de que o que vocês fizeram ali, pelo menos nesse nosso núcleo de homens gays tentando se entender e se encontrar e se aceitar e se amar, vocês fizeram história, assim, de um jeito que ninguém tava esperando. Eu não tava esperando, eu fiquei lá assim. É muito, muito, muito lindo ouvir isso, assim, porque... é isso. Eu não esperava ouvir isso, mas acho que em parte eu concordo. Eu vou concordar. Eu, de novo, não fiz com nenhuma dessa pretensão, assim, e perceber que a gente
realmente criou um momento ali, um momento de teatro, sabe? Um momento inesquecível na vida das pessoas. Isso pra mim é... Nossa, eu posso ir dormir tranquilo e feliz, porque é o que me motiva, sabe? É o que me motiva. Entendo uma próxima temporada, eu vou querer levar pessoas diferentes, inclusive meus amigos, alguém, minha família. Pensei muito como que meu pai ia receber, sendo inclusive ele um TDAH, eu fiquei pensando, meu pai ia ficar sentado 6 horas e tralalá. Iria, Patrícia? Nunca, né? Será que meu pai ia ficar Tem esses sentado assistindo? desafios aí. Então, pois é. E eu gostaria de fazer uma pergunta, se ela for muito pessoal, por favor, não responda, mas assim, como eu vi seu pai comentando sobre como foi pra ele, ver você também se entender gay e tal, como que foi, assim, com ele? Ele assistiu e aí, como que você sentiu isso? Foi lindo, assim. Ele também... Acho que ele recebeu tudo isso que a gente tá falando, assim, sabe? Acho que talvez... Não sei se pela primeira vez, mas acho que de uma forma muito importante ele entendeu coisas que antes ele não tinha entendido sobre mim, Que sabe? legal. Sobre a minha vida e sobre a nossa comunidade. Meu pai tem 74 anos, ele é de uma geração que absolutamente não se falava sobre isso, né? E acho que ele também, por falta de representatividade, teve muito pouco contato assim com histórias propositivas, Aham. perdeu muitos amigos também, Uhum. passou por tudo isso, né? Então, de repente, ele viu ali, acho que um retrato de algo, enfim, que me diz muito, né? Que tem muito a ver comigo. Então, assim, ele se emocionou demais, 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 num lugar que eu nem esperava que ele fosse se emocionar tanto, sabe? Quando terminou a parte 2, ele viu a parte 2 muito depois da parte 1, porque ele estava em cartaz, então teve um desencontro de agendas, assim, e aí a gente teve uma oportunidade de fazer uma parte 2 à tarde. A gente fez a maratona, mas invertida, Aham. porque eu queria que um monte de gente que estava trabalhando assistisse a parte 2 e ele foi uma dessas pessoas. Então ele viu a parte 2, sei lá, meses depois. E aí, quando terminou, ele falou: eu não consigo falar. Eu preciso ir pra casa me emocionar aqui. E meu pai é ariano, um cara duro, assim, Estoico. um cara que não se emociona fácil, assim. E ele tava muito emocionado. Então, isso pra mim foi lindo também. Uau. Não só no nível de, né, a gente busca sempre a aprovação do nosso pai. Então, assim, tive lá a aprovação dele, mas não só isso, né? Eu consegui tocar a alma dele, né? Um artista que eu admiro, um artista que eu aprendi, assim, passei a vida inteira admirando, eu retribuí um pouco o favor, assim. Sendo artista, isso pra mim foi também um marco, uma coisa muito importante. Então, só presentes, assim, eu ganhei muitos presentes com essa peça. Eu espero que o universo e o fluxo divino me permita entrar em contato com projetos como esse, outros projetos como esse. E eu tô ainda em fase de luto, confesso. A gente terminou a peça em novembro, começo do mês, e eu tô assim, completamente enlutado sem a peça, sabe? Quase que perdido. Ajuda a gente a saber o que a gente precisa fazer como fã pra trazer ela de volta. Dinheiro, a gente tem dinheiro. Infelizmente. Não, na verdade, eu sempre falei isso, a gente precisava de público. Então, vocês fizeram a parte de vocês. Vocês foram testemunhas da herança e espalharam a palavra. Então, é isso que o que eu posso esperar de vocês era mesmo isso. Agora, isso é só uma questão mesmo de logística e financeira. É difícil, é uma peça muito grande, muito, muito ambiciosa, muito difícil de manter. Mas eu não vou sossegar enquanto não der jeito. Eu tenho direito da peça até 2026. Então, tem chão ainda. E vou fazer... Quero ir pro Nordeste com a peça. Eu acho que ela tem que sair um pouco do eixo Rio-São Paulo. Uhum. Acho que seria muito interessante chegar nesses estados mais conservadores, onde essa discussão ainda está mais ainda atrasada do que São Paulo e Rio. E vou fazer de tudo para levar a peça para esses lugares. Seria brilhante, assim. Eu acho. Eu vi que os outros artistas, assim, que acompanharam ficaram também tão estarrecidos quanto a gente, que é público leigo, não iniciado. Assim, foi muito legal ver esse movimento. Eu vi que seus colegas, todos atores, estavam assim... E eu percebi que, eu não sei se com a peça... houve um movimento esse ano, logo depois das notícias, né? Depois que você acabou se assumindo e teve a peça e tal... Veio uma galera na sua esteira também, né? Assim, de outras pessoas que também vinham daquele contexto de eu tô aqui, artista na televisão, eu não posso, ninguém pode saber, e de repente tá todo mundo sabendo. Por isso que eu tô falando, foi histórico, mudou um paradigma, assim...
não tem por que não enxergar isso com o valor que tem, assim. Aham. Se não tiver outra temporada, o que a gente espera que tenha, já fez história, né? E já Sim. tocou o coração de muita gente. E eu ficava Sim. pensando sobre isso. Quanta gente mais nova que tá perdida, que tá desorientada, que ao ver algo assim, entendeu? Existe um lugar para mim no mundo, assim, eu É. pertenço. Porque sentido de pertencimento é tão importante quanto água e comida, meu Deus do céu. Exatamente. E a gente recebeu muito esses feedbacks, assim, de pessoas que falaram, nossa, agora eu entendo que eu posso viver uma vida plena sendo eu mesmo, assim. E relatos muito, muito, muito fortes de pessoas, é, assim, gente que veio, garoto, assim, um menino veio falar comigo um dia, ele tava tremendo, assim, e ele falou, eu me identifiquei com a fala do Pâmio, quando ele fala que ele pegou os comprimidos da mãe e ele estava prestes a tomar, eu ia fazer isso. E aí eu vim ver a peça escondido dos meus amigos e dos meus pais. Eles não sabem que eu tô aqui, porque se eles souberem que eu vim ver uma peça gay, eles vão, né, presumir. Então eu vim escondido, eu falei que eu ia não sei aonde e vim aqui, juntei dinheiro para assistir essa peça e tô sendo aqui transformado. Obrigado por isso. Agora eu entendi que eu posso seguir em paz. Pô, um artista ouve isso, um ator, produtor ouve isso. Eu não sei, eu fico... O que mais fazer? Eu abracei ele e falei, você não tá sozinho, volte quando quiser, você é meu convidado. E, enfim, espero que ele esteja... É isso, saiu transformado dessa experiência. Então, cara, é presente, assim, tipo, presente mesmo, assim. E tem sido... E foi lindo, foi lindo. Eu vivi com essa peça momentos mais lindos da minha vida, assim. Sem dúvida. No último final de semana da peça no Rio, a gente foi visitar o Grupo Arco-Íris, que é um grupo de resistência e, enfim, de luta LGBT há 30 anos. Eles são organizadores da parada LGBT no Rio, eles são muito, muito ativos, assim, e muito maravilhosos. Lá no trabalho que eles fazem, um trabalho muito com pessoas que estão em situação de rua. Fizeram, na época, na década de 80, um trabalho de tratamento a domicílio para quem estava vivendo com AIDS e em fase terminal. Nossa, um trabalho assim, lindo, lindo, lindo. E aí a gente conversou com eles, a gente foi visitar, foi parte do elenco visitar, e o Cláudio, que é dono, ele falou isso, ele falou, vocês fazem parte da história LGBT do Brasil. E aí quando ele falou isso, eu comecei a chorar e falei, meu Deus, eu ouvi isso de você, né, que viu o que você viu, que passou pelo que você passou, que tem esse trabalho tão ativo e tal. Daí eu falei, eu quero fazer uma coisa e eu quero que o elenco não saiba. No final da parte 1, quando tem a ocupação do palco, eu quero levar a galera do Grupo Arco-Íris pra subir no palco. Vocês topam? E aí eles falaram, topamos. A gente topa. A gente fez um recrutamento meio rápido, assim. Eu não contei pra ninguém do elenco. E aí a gente tava fazendo a cena do final da parte 1, né? Que as pessoas vão subindo. E começou a vir um monte de gente que o elenco não esperava, assim. Pessoas bem mais velhas, de mão dada com outras pessoas, outras pessoas também mais velhas, assim. E aí o elenco começou a olhar aquilo e tinha gente que estava em situação de rua, subindo no palco, pessoas que nunca foram ao teatro, subindo no palco. E aquela ocupação ficou, sei lá, o dobro do tamanho. E o elenco teve umas 5 pessoas. E as pessoas me olhavam assim, tipo, você tá vendo isso? E aí eu também não aguentei, eu tava chorando tanto, assim, foi um momento tão emocionante. E eu um pouco que antecipei, né, que isso ia acontecer. Então, na parte do meu monólogo final ali, que antecede... Não é que eu tava chorando, eu não tava conseguindo seguir. Eu não conseguia seguir. Eu tava tão embargado. Cara, foi assim, um momento inesquecível, assim. E no final, todo mundo se abraçou e foi inacreditável. Então, tem sido lindo, assim, tem sido lindo. Agora eu tô na rebordose disso, sabe? E realmente enlutado, assim, que a gente não tá fazendo isso todo final de semana, assim, a saudade que isso dá. E ontem a gente teve um encontro de elenco, um encontro pequeno, assim, e aí a gente se abraçou e a gente falou, meu Deus, a gente tá com... que saudade desse encontro. Porque vocês se viam quase a semana inteira, né? E que saudade desse propósito, sabe, dessa poesia que nos uniu, dessa obra que transformou tanto a vida de todos nós, assim. Então, é isso. E vocês, assim... Foi muito legal ver o brilhantismo de outras pessoas ali junto, né? Porque, caramba, o Pâmio tem toda uma trajetória, o Giannichini, você também.
Aí, de repente, o André, nossa, gente, ele era, assim, Sim, era muito louco ver o que ele fazia, trocando de muito. personagem, assim, E foi tudo pensar que muito o André tem legal. uma escola de teatro musical, né? Então ele fez muito pouco, acho que quase nenhum teatro de prosa até então. Aham. E eu sempre falei pra ele, amigo, seu lugar é aqui, sabe? Não deixa de desenvolver isso aqui, porque você é muito bom nisso aqui também, Nossa, foi sabe? assim, uau. E muito lindo ver, tipo, também o quanto isso foi a oportunidade de muita gente mostrar o trabalho ali, Uhum, sabe? sim. Muita gente. Eu tenho certeza que um monte de gente importante que foi ver a gente, parte de porque eu fui pro Rio, eu queria ir pro Rio, era para que essas pessoas assistissem. Então, muitos diretores de elenco, muito diretor de novela, foi todo mundo. Porque eu queria que vissem também aquelas pessoas ali, sabe? E que é Vissem uma equipe brilhante, todos uma equipe eles. brilhante que cada um tem seu momento de brilho, tem Uhum. sua oportunidade de brilho ali, né? Então, tudo isso é só o teatro pode dar, sabe? Que é uma obra coletiva e que todo mundo lá estava lá se ajudando. E a gente teve muita sorte de fazer uma reunião inacreditável de seres humanos, assim. Porque imagina o tanto de problema que podia dar. Eu já Nossa, sim. fiz uma peça de 3 atores uma vez que se fez uma cisão no grupo, assim, sabe? Não tinha, assim, esse encontro. E aqui a gente não teve nenhum problema. Sabe que é um ano de trabalho, com a intensidade que era fazer a herança, sem E nenhum ninguém dá problema, treta, olha só. não teve. Então, assim, foi abençoado em muitos níveis, assim. Que legal. Nossa, eu ia perguntar sobre produção e tudo mais, mas depois disso, É, nossa, foi abençoado. Não, e muitas histórias, assim, disso, assim, de essa resiliência, essa resistência do trabalho, de repente abrindo portas, a coisa foi avançando, assim, eu fui bem como um rolo compressor, assim, esse ano inteiro, assim, eu não tava muito... Eu só queria fazer e realizar, e aí agora eu tô cansado e realizado, sabe? Realmente foi um processo bonito. nossa. Bom, agora, em meio ao luto do Bruno, a gente espera que ele consiga trazer mais uma vez a herança, mas a gente está muito ansioso para ver o que mais pode sair desse turbilhão, desse forno criativo que é a sua mente. Sim, eu também tô. Eu também tô ansioso para conseguir sempre criar oportunidades como essa da gente se encontrar. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo do público LGBTQIA+, e falo pessoalmente, assim, obrigado pelo que você fez pela gente, assim, por todos nós. Tem sido um processo de transformação que eu acho que vai reverberar para o resto da sua vida. Você vai ver o efeito disso nos corações de muita gente que vai vir nessa esteira, assim. Que bom. Fico feliz mesmo. Feliz mesmo. E é isso. Não tem nem o que falar, gente. Tô realmente emocionado. Obrigado, amigo. Imagina, Obrigado. e assim, veja, é o que eu falo, assim, o que dá sentido à vida, o que é louca sabedoria, é essa abertura que a gente tem para estar atento, presente na hora em que a gente é chamado, em que a vida nos chama e nos urge a fazer a diferença, fazer com que a gente seja maior do que o nosso umbigo, que a gente consiga expressar a ideia de que, enquanto humanidade, a gente só vale a pena existindo na coletividade, que a gente só vale a pena existindo quando a gente entende que amor não tem a ver com romance, tem a ver com essa entrega, tem a ver com o conhecimento que você se permite ter, tem a ver com estar vulnerável ao outro. Isso tudo vocês ensinaram sem precisar do meu blá 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 filosófico. Então, obrigado por ter aceito vir, obrigado pela sua obra, tá? Incrível. Um prazer inenarrável, amigo. Obrigado mesmo. Valeu. Feliz. Gente, tô muito contente. Vocês perceberam que tem um lado tiete, né, do Guilherme. Fanboy. Manda pros seus amigos esse vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar, de mandar nas suas redes sociais. Dá uma olhada nos cortes que vão sair também. E esteja atento para os próximos episódios. Na semana que vem a gente tem mais um Louca Sabedoria. Tem os outros programas aqui no canal que vocês estão vendo agora, além dos podcasts, os programas que ficavam lá no meu antigo canal, os vlogs de filosofia e de meditação e tudo mais, estão vindo para cá, então acompanha também. E a gente se encontra na próxima semana. Até mais! Beijo.